Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zezinho Conecta. Hoje temos um tema que vai ser abordado, que é racismo ambiental. E para explorar mais sobre esse tema, trouxemos hoje um sociólogo, Josuel Salvador. É um prazer estar aqui com você. E se apresenta aqui pra gente, Josuel. Eu me chamo Josué Salvador, né? Por formação, eu sou sociólogo, também sou técnico em agroecologia e sou educador popular também. E faço parte, né, sou um dos articuladores da Rede pela Transição Agroecológica do Cabo. Antes da gente entrar nesse tema aqui, a gente não pode esquecer de agradecer aos nossos parceiros, que são a FACEP, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, a Consciência e a Escola José Rodrigues. Olá, gente. Eu me chamo Kaique e eu já vou dar uma introdução bem rapidinho. Você já percebeu que algumas comunidades sofrem por causa de falta de saneamento básico, poluição, o desmatamento, e essas principais comunidades são os quilombola, os negros, os indígenas, os ribeirinhas e etc. Se a gente for para perceber, esses grupos são os principais, historicamente marginalizados. São os que mais enfrentam esses tipos de problemas. Mas, voltando para o contexto, para você, o que seria o racismo ambiental e como a gente pode visualizar isso no nosso cotidiano? O racismo ambiental, a gente pode também conceituar ele epistemologicamente, né? Mas para que fique bem acessível para a gente, bem compreensível, a gente pode entender o racismo ambiental, né, como um processo que afeta de forma desproporcional as minorias, né? As minorias e os povos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Se a gente for pegar historicamente o racismo ambiental, a gente vai ver que ele tem origem lá na invasão do Brasil, né? Que equivocadamente a gente aprende na escola que o Brasil foi descoberto, né? Mas na verdade o Brasil foi invadido. E aí a partir daquele momento começa a ser as populações originárias começam a sofrer racismo ambiental, né? E é até bom a gente falar, porque se a gente for para pensar sobre até o caso do lixo, a gente pensa que começa de agora, mas na verdade começa bem daqueles tempos, historicamente falando, desde o tempo pré-histórico, os povos que já iam passando, já iam deixando aqueles rastros, e é uma das coisas que fala o racismo também, que vem desde aquela época, desde o Brasil colônia, enfim, é uma coisa que a gente deve debater e falar hoje, sempre, no dia a dia, né? Que é o que os povos estão sendo marginalizados e estão sofrendo com essa coisa. Um dos exemplos bem já desde a chegada, né, da invasão aqui dos colonizadores, que a gente pode ver para que racismo maior do que exterminar com a cultura de um povo, né? Os povos originários aqui tinham sua cultura, seus costumes, sua dinâmica de vida, né? E sua forma de se alimentar, sua forma de valorizar o ambiente, de se relacionar, né, com o ambiente. E aí, a partir do momento que invadem, muda tudo, né? Eles são obrigados a trabalhar por obrigação e para servir ao interesse de um outro povo, né? De um que chegou e invadiu e obrigou. Outro racismo que para a gente assim é gritante, né? A forma que foi feita e o tempo que levou aqui no Brasil da escravidão, né? Os povos que foram trazidos da África para cá, né? Para trabalhar destituído de sua cultura, destituído de sua essência enquanto ser humano, né? Eram considerados não humanos, bichos, não tinham nome, não tinham nacionalidade, né? Não tinham a sua língua, né? Foi tirada a sua língua, né? E o seu ambiente, né? Viviam em outro ambiente. Você ser trazido de um ambiente para um ambiente que não é o seu, né? E ser forçado a trabalhar, isso é uma forma de racismo ambiental. Ainda falando sobre a invasão do nosso Brasil, do nosso território brasileiro, a gente tem bastante que frisar que a percepção de verdade ela é totalmente desconstruída. Porque para os índios, os indígenas que já habitavam aqui, eles tinham uma noção de verdade. Eles viviam com a natureza, o Deus Sol, o Deus isso, o Deus aquilo deles. Então, a religião que vem dos portugueses, eles trazem uma verdade em que todos que habitam ali têm que aceitar. Então, a gente vê que a marginalização vem sendo criada desde da forçação, quando eles foram catequizados ali, né, os indígenas,
foram sendo catequizados, a gente vê eles se marginalizando porque eles não queriam aceitar aquilo, porque não era deles. Porque eu tenho que aceitar algo que não vem de mim, sendo que eu sempre vivi assim. Isso aqui eu adoro isso, a natureza é minha adoração, isso que para mim é realidade. Então a marginalização ela vem se criando desde um tempo histórico e hoje em dia, se você vai na periferia, se você vai num lugar onde tem uma pessoa que gosta, né, de indígena, um pessoal que vende na rua alguma coisa relacionada à agricultura, que está ali falando sobre os indígenas e etc., o pessoal já olha de um jeito diferente, porque o sistema criou essa visão de que isso é errado. Então, por que isso é errado? Eu não consigo entender. Então, professor, o que o senhor tem para falar sobre isso, dessa relação assim, da marginalização histórica que trouxeram para esses povos? Muito, muito importante, né, isso que você traz. Porque eu acho que é aí onde a gente começa a perceber aqui no Brasil, né, que a gente está se referindo, as várias formas de racismo, né? E, entre elas o racismo ambiental. Quando você vem, né, da Europa, que foi o caso da gente aqui, invade e diz, ó, esse lugar agora é meu e você tem que trabalhar para mim, né? E essa sua cultura não vale de nada, o Deus que você adora, a sua forma de se relacionar com a espiritualidade, com a religiosidade, não tá errada. A que você precisa adotar agora é essa. Então você já está interferindo no processo histórico do povo. Porque quando os portugueses chegaram, né, os espanhóis europeus invadiram aqui, não começou ali, né? Não começou ali. Há milhares de anos, os povos originários já estavam aqui. Então, quem estava aqui naquela época, de 1500, 1600, já eram descendentes de outros ancestrais que estavam ali e de uma cultura que estava viva, efervescente há milhares de anos. Né? Há milhares de anos que esses povos já habitavam aqui e se relacionavam de uma forma com o meio ambiente, de uma forma equilibrada, né? De uma forma que não existia, por exemplo, o desmatamento. Estava vendo uma pesquisa essa semana e aí avaliando, né, o nível de desmatamento e tal, e é impressionante de 2 décadas para cá o quanto já foi desmatado, né? E as áreas que estão mais conservadas são as áreas que são reservas indígenas, né? Então é a forma que eles têm de se relacionar e de valorização com o ambiente. Isso que você traz, não, o índio tal, os indígenas não querem trabalhar, ele não quer trabalhar forçado, não quer trabalhar para acumular. Mas nas comunidades, nas aldeias, cada um tem sua função, cada um tem seu papel, né? Cada um tem seu trabalho e tem o seu tempo de trabalhar. Ele não precisa, se ele não quer acumular riqueza, né, não tá fora do capitalismo, ele vai ter o tempo de trabalho para que útil, né, o trabalho útil para ele, socialmente útil, e o restante do tempo ele vai fazer coisas que também são necessárias, tomar um banho de rio, deitar na rede, deitar embaixo de uma árvore, subir numa árvore para comer uma fruta, né? Isso também é necessário. É lamentável que a gente hoje, esse modelo de sociedade que a gente acabou que acabou sendo imposto, né, para a gente. Sim. Então, quando a gente nasce, já está uma estrutura toda montada de sociedade e que a gente, concordando ou não, a gente tem que viver com ela. Uhum. Então, tudo isso aí traz mazelas para a gente, traz prejuízos, né, sobretudo no adoecimento. Hoje, o Brasil está no topo dos países com maior índice de doenças mentais, né? Então, tudo isso está relacionado ao nosso cotidiano, né? A nossa relação com o meio, porque muitas das coisas que a gente acaba fazendo é de forma forçada. Sim. Então, aquilo que foi imposto lá para os povos originários, né? Aquela do trabalho forçado, hoje ganhou uma outra roupagem. E aí a gente ainda continua fazendo coisas forçadas, né? Mas da chicotada, por exemplo, a chicotada que os povos escravizados recebiam hoje, a gente faz uma analogia, pode fazer uma analogia, por exemplo, ao salário mínimo, né? O salário mínimo não é digno, não é decente, né? Para um trabalhador, para a força de trabalho que ele imprime para desenvolver aquela função, né? O excesso de horas que ele passa trabalhando, né? Tudo isso está relacionado com racismo ambiental. Sim. Porque a gente fala hoje de urgências climáticas, né? Da crise ambiental e tal. As mudanças climáticas sempre existiram,
né? Desde a Era do Gelo, tem aquele filme lá, a animação, né, da Era do Gelo e tal. Então, Retrato, né? Essa retrata, e o planeta ele vai se transformando. O problema hoje é que a gente acelerou esse processo. A nossa intervenção humana, né, de forma equivocada, vem transformando as mudanças climáticas em crises climáticas, né? Até porque o aquecimento ele é algo natural da Terra, né? Agora, o superaquecimento, que é a Exato. ganância do homem pelo capitalismo, que é criada ali para ter mais dinheiro e etc., ela vai criando essa ruína que traz o nosso ser humano, né? Porque Exato. vamos lá, se a gente quer mais dinheiro, se a gente quer mais terra, se a gente quer construir mais, a gente não pensa no que isso vai nos afetar e que afeta toda uma sociedade. Que aí a gente entra no tema do capitalismo. E realmente ele destrói. Eles destruíram ali os povos indígenas, vem destruindo até hoje, querendo pegar cada vez mais parte da Amazônia, etc. A gente pode entrar num tema onde os municípios praticam exclusão de povos periféricos, investindo em lugares mais branqueados, onde recebem mais lucros. Um exemplo, a gente pode visualizar isso de forma até mais perto aqui, aqui em Boa Viagem, onde é um lugar que rende muito lucro para Pernambuco, e o Pina não, porque o Pina é um lugar mais periférico, ali no saneamento básico. Então, como é que a gente pode enxergar isso em visualização assim? Certo ou errado? Como é que a gente pode enxergar isso, professor, na visão de que a gente pode entender melhor essa situação em que a gente convive? É muito, muito legal, né? Essa reflexão que você traz, porque é bom, é importante também para a gente entender, né? Cada situação, quando a gente traz para juntinho da gente, para a nossa realidade. Então, mais perto ainda do que Pina e Boa Viagem, a gente pode trazer o exemplo de Suape, Verdade. aqui, né? Aqui no território do Cabo de Santo Agostinho. O que é que acontece? Vem sendo pregada a história do capitalismo, está completamente relacionado, né? O racismo ambiental, ele é um fruto ruim, né? Um fruto ruim do capitalismo, né? Então, quando a gente pega a Suape, por exemplo, foram investidos milhões, acho que 3 décadas para cá, né? 3 ou 4 décadas para cá, sendo vendido a propaganda de que vai desenvolver o território, vai enriquecer o território vai ficar rico, muito. E realmente, financeiramente, o Complexo Suape movimenta milhões. Mas o que é que isso tem trazido de benefício para a população do Cabo de Santo Agostinho? Né? Enriquece quem? Tem enriquecido para quem? Fica aqui, esse dinheiro é compartilhado com as famílias que moram no território? Não. Pelo contrário, as famílias originárias do território estão sendo expulsas do seu próprio território. A gente vê hoje o caso lá da comunidade quilombola da Ilha de Mercês, né, uma das mais resistentes que tem insistido e resistido lá. A situação deplorável, assim, e a desumanização, né, em relação à comunidade, ao apagamento de sua história, né, ao apagamento da sua história, e não tem trazido benefício nenhum. Porque eu lembro que na época de construção do porto, aí não, vão ser muitos trabalhos e não sei o quê. Trabalho para quem? Porque uma das coisas que a gente refletia muito aqui era que os cargos para... não desqualificando nenhuma profissão, nem nenhuma função, mas os cargos de operar, de operário, de fazer o processo da construção lá, aí era da população. E os cargos de engenheiro, da diretoria, era o pessoal que vinham de outros estados, de outros países até, para assumir esses cargos, né? Então, o cara que estava lá, eu lembro de um protesto que teve dos trabalhadores do Suape, não sei quantos meses, eles foram lá para o Recife, na Boa Vista, pararam a Boa Vista e apanharam da polícia, porque estavam reivindicando o pagamento do seu salário, que estava há não sei quantos meses atrasado. Então, esse montante de recurso financeiro que é movimentado no Porto de Suape, ele não é distribuído para as comunidades. E pelo contrário, né? Aí é onde entra a questão ambiental. As comunidades têm lutado para resistir. Comunidades tradicionais, por exemplo, da pesca, que tiveram seu impedimento de ir para o rio pescar, né? Foi construído um muro literalmente, né? Uma barreira no rio Tatuoca lá, e as comunidades não podiam passar com o seu barco, né? Os peixes, o trânsito ali de animais marinhos foi interrompido, né? E as comunidades passaram situações críticas, assim, porque não conseguiam exercer a sua atividade secular, né? A gente conversa com o pessoal de Mercês e a gente escuta a história de, não, meu avô, meu bisavô, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, então a comunidade está ali há séculos, né? E é desrespeitada em prol de um crescimento econômico
que não refletem em nenhuma melhoria para a comunidade. Pelo contrário, a gente pega o Cabo de Santo Agostinho hoje, por exemplo, ele está entre as 5 piores cidades mais violentas do Brasil. E que isso está relacionado à questão financeira, Sim. né? Pela falta de condições. Não é porque a população do Cabo é mais violenta por natureza, né? Ela está sofrendo, pelo contrário, ela é vítima pela falta de garantias sociais e leva à sua vulnerabilidade. E é bom também a gente enfatizar um pouco sobre umas críticas de Ailton Krenak, que é ativista e indígena. E em umas críticas dele, ele fala sobre essas organizações públicas que estão sendo construídas na Amazônia, como forma de recursos naturais. Mas, na verdade, está sendo instaladas várias corporações, organizações, lá onde vivem esses povos indígenas, nessas áreas urbanas. Só que o ruim de estar lá é porque quando vão sendo instaladas lá, eles vão, mas eles não vão lá e dão um dinheiro, não dão uma casa. Na maioria das vezes acontece, só que depois que eles dão esse dinheiro, dão essa casa, para onde é que esse pessoal vai? Porque a maioria das pessoas que moram lá depende do fruto daquela região, depende de pescar. E a maioria das vezes que está acontecendo agora é eles construírem essas organizações e indo lá à força, tirando eles à força. E é o que prejudica bastante essa questão dos indígenas, porque existe muita desigualdade nisso. E uma desigualdade grande também é essa questão das cidades. Se a gente for para perceber hoje em dia, existem muitos centros das cidades, quando acontecem fortes chuvas, tem uma certa infraestrutura, tem uma certa condição para manter aquilo. Certas pessoas se manifestam para conseguir dialogar e solucionar aquele problema, mas quando acontecem essas fortes chuvas, essas mudanças climáticas acontecem nessas regiões mais periféricas, nenhuma pessoa se manifesta para tentar solucionar aquele problema. A prefeitura, que é do bairro Nobre, não se manifesta para ir lá ajudar. Na maioria das vezes, elas vão lá ajudar, só que é tarde demais. E a maioria das vezes que está acontecendo agora é quando eles estão indo depois que acontece uma catástrofe. Depois que acontece uma catástrofe, eles vão lá, aí acontece noticiários, vão em repórter, tudo para noticiar aquilo. Mas sendo que eles já sabiam disso há muito tempo e que podia ser solucionado. E eu acho que existe muita desigualdade ética nessa questão de cidade, dos indígenas também. É bastante complicado. Perfeito, né? Isso que tu traz. Hoje pela manhã, por exemplo, a gente estava conversando, estava numa roda de conversa, e aí a gente estava falando da COP30, né? Então, COP30 quer dizer que já há 30 anos que vem se discutindo essa questão das mudanças climáticas e tal, e como é que a gente vai mitigar isso. E durante muito tempo, isso vem sendo tratado porque quem decide, quem tem o poder da canetada, literalmente, né, são os estados que compõem a parte burocrática, né, da COP30. Os movimentos sociais até participam, mas de uma forma onde não tem voz ativa, né? Então estão lá nos representando, que é importante isso, mas não tem poder de decisão, né, para as estratégias. Então só se pensa as estratégias a partir da perspectiva das indústrias, né, de como é que eu vou conseguir financeiramente desenvolver o meu país, mitigando os efeitos das mudanças climáticas. Só que quando a gente fala dos efeitos das mudanças climáticas, quem é diretamente mais atingido? É o dono da fábrica que está aí, da empresa, poluindo o rio, jogando poluentes para a camada de ozônio. O cara que tá, a gente, por exemplo, um exemplo prático que a gente aqui no Nordeste tem um sol, sempre teve um sol muito quente. E a gente sempre foi acostumado a brincar no sol, andar no sol. Só que hoje a gente tem sentido, né? Aumentou a temperatura e aí mesmo a gente aqui acostumado com o sol quente, a gente tem estranhado. Tem horários que a gente não consegue mais desenvolver algumas atividades expostas ao sol como a gente fazia antes. Então, a gente está sendo atingido, por exemplo, os agricultores e as agricultoras, em determinados horários, não conseguem mais desenvolver o seu trabalho lá no roçado, embaixo do sol quente. É uma forma de você sentir o impacto da mudança climática, do aumento de temperatura. Mas o cara que é o dono da empresa lá, uma dessas daí de Suape, que mora numa cobertura com ar-condicionado, aí desce no elevador com ar-condicionado, entra no seu carro com ar-condicionado e vai para o escritório, no escritório tem ar-condicionado. Ele não está nem aí, para ele talvez nem tenha ouvido falar e nunca vai sentir literalmente na pele
que o sol que aumentou, que a temperatura está mais quente. Então aquilo não vai importar para ele. O que vai importar é o quanto de lucro a empresa dele vai estar faturando no mês. Então a mudança climática afeta a população geral, será? Ou será que de fato afeta as populações mais vulneráveis? Né? Quando a gente fala da temperatura do sol, quem vai sentir é que vai pegar um ônibus sem ar-condicionado, é que vai andar na rua e desenvolver sua atividade, seu trabalho, vem para a escola, né? E chega na escola todo suado porque o calor está muito grande, que às vezes chega numa escola que não tem ar-condicionado, não tem ventilador, né? E você fica ali de uma forma completamente desconfortável para se concentrar, né? No aprendizado ali. Então, isso é uma outra forma de você sentir os impactos da mudança climática. Aí é onde a gente entra no racismo ambiental, né? Isso é racismo ambiental. Racismo ambiental tá isso. Quando a gente fala a gente viu uma tragédia aí em 2022, eu acho, que numa comunidade lá do Recife, Jardim Monte Verde, no Ibura, dezenas de famílias morreram soterradas no mesmo dia, no mesmo momento, com a queda imensa lá de várias barreiras. Então, isso está sentindo os impactos da mudança climática diretamente. Isso é racismo ambiental puro, né? Porque ele não está morando ali no morro porque ele achar que é confortável. Aí é onde a gente volta lá para trás, no período de invasão do Brasil, né? Que nossa população foi escravizada e quando acabou, acabou entre aspas, né? A escravidão aqui no Brasil, a gente foi um dos poucos países que jogou literalmente fora aquela mão de obra, né? Que os escravizados eram vistos só como mão de obra. Então eles foram ali, jogados para morar onde? Para ir para onde? Né? Não tinha um nome, foi tirado o seu nome, foi tirado sua língua, sua nacionalidade, e ele vai morar onde? Então os espaços que tinham eram os morros. Quando a gente vai estudar a história e aí a gente aprende lá, né? Não, as capitanias e tal, a divisão de terras e tal. Divisão de terras no Brasil houve. Para quem? Né? Quando a gente pega aqui, bem pertinho da gente aqui, a gente vê, por exemplo, o Brenan. Aí você vai na área do Paiva ali, toda essa mata toda é do Brenan, a praia toda é do Brenan. Vai pro Recife, a Várzea, a área de mata da Várzea, Tucurado, São Lourenço, aquela mata toda é de Brenan. Como é que uma família consegue comprar, e naquela época, comprar tanta terra desse jeito? Né? Aí a gente vai para Paulista, tem os Ludrigs, né? A cidade de Paulista toda era da famílias que vieram da Europa e ganharam terra para vir para o Brasil. Vai lá para o Brasil que vocês vão receber essa terra lá, essa área, e vai. Enquanto a gente não. Aí quando a gente fala hoje em reforma agrária, né? O MST vai reivindicar a terra, aí somos chamados de invasores. Não, os invasores sem terra, né? Querem invadir as propriedades de quem? Né? Como é que foi dividido? Foi injusto. Né? Não foi dividido, foi dado a uma pequena parcela de estrangeiros que vieram para o Brasil, né? E a população que foi escravizada aqui não recebeu terra para morar, então teve que ocupar. Então, geralmente, o que sobrava era a beira de rio, era as áreas que o pessoal, os barões da época não queriam morar. Então, eram as áreas que sobrou. Por isso que as favelas, né, tá relacionado a isso. Então, foram para os morros, foram para a beira de rio. Aí é essa população hoje que é afetada pelos alagamentos, pelas enchentes, pelos desmoronamentos de barreira. Então, isso é racismo ambiental. É verdade. E aí entra o ponto, de novo, da distorção da verdade. Porque nossos povos originários, nossos antigos povos, né, que vêm antes da gente, isso aqui era deles. Então, claro que a gente tem que reivindicar. E aí vem outros órgãos que tentam distorcer essa verdade para que o povo que não tem tanta educação fique, como assim, o que é verdade, o que não é, eu não estou entendendo. E a gente entra num ponto bastante interessante, que é onde as pessoas elas não sabem que estão em lugar de risco. Elas não têm essa percepção da verdade do lugar onde ela está. Será que isso aqui é perigoso? Será que não? Eu só vivo. Eu não sei que isso aqui é perigoso. Então é bastante importante falar sobre isso, porque o pessoal vive num lugar e nem sabe que ali é arriscado, nem sabe que é perigoso e continua vivendo.
Então, isso que a gente está fazendo, esse movimento do ADVEG, o movimento que o senhor tem também, é bastante interessante porque ele valoriza o conhecimento e passa para essas pessoas que elas, acessando o que a gente traz, elas podem entender e ter uma reflexão do que é verdade e que a gente está trazendo algo que não é o que a gente está falando, é algo histórico, é algo embasado, um conteúdo que vem de muito tempo e que se ela analisar direito, ela vê e ela tem o olho dela consegue abrir para a verdade e ver que ela está vivendo num mundo onde ela pode estar sendo distorcida ou pode estar distorcendo a mente dela. Então, quando ela tem esse conhecimento, quando entrar esse conhecimento para ela, ela consegue realmente visualizar, e a gente consegue unir um povo para lutar por essa causa. E aí, professor, a gente entra no ponto da educação. Como é que a gente pode pregar essa educação que não é tão valorizada? A educação em si já não é valorizada, e a educação que vem do ambientalismo, da sustentabilidade, a gente já tem tanta barreira para falar sobre isso. Como é que uma forma da gente conseguir quebrar essa barreira e trazer esse conhecimento para a família? Perfeito, assim, a sua reflexão, né? E como a gente vai vendo que está tudo relacionado, né? Sim. Porque aí às vezes a gente fala no racismo ambiental e aí na cabeça da gente pode fazer um recorte, já tá se falando só da questão do meio ambiente, que é uma outra coisa também. Meio ambiente tem meio, tem metade, ou é todo, né? Ou é um todo. Então, quando a gente fala de o racismo ambiental afeta as populações e as comunidades mais vulneráveis, a gente não está falando ali simplesmente, não está falando literalmente de uma vulnerabilidade, de uma fragilidade enquanto pessoa é frágil. Não, a gente está falando de uma vulnerabilidade social, né, que foi imposta, não foi opção. Porque antes da invasão, não se tinha vulnerabilidade. Como eu estava falando aqui, as comunidades tradicionais viviam de forma harmônica, né, com a natureza, com o conhecimento, se relacionando e de forma equilibrada, né? Não existia devastação. Por exemplo, alguns povos originários que tinham a cultura, que desenvolveram a agricultura, era de forma racional, né? Era de forma que desenvolvia a agricultura numa área e aí depois que fazia a colheita daquela área, ia cultivar em outra área e reflorestava essa área aqui, né? Aí é onde a gente fala de educação. Hoje a gente tem a perspectiva de educação muito formal, né? Essa educação científica e acadêmica que é importantíssima, mas que precisa ser utilizada a serviço do povo, né? Precisa ser utilizada para a transformação da nossa realidade a partir do que a gente já gerou de degradação, né? Mas assim, a ciência, o conhecimento, ele é milenar. Então, uma referência para mim, nessa perspectiva de conhecimento, são os povos originários, né? A gente vê hoje, durante muito tempo, isso que você traz é muito importante. Foi pregado para a gente um conhecimento, como eu estava brincando aqui. A gente aprende na escola que o Brasil foi descoberto, né? Então, quando é que a gente veio falar disso? De 10 anos para cá. Durante 500 anos, a gente continuou reproduzindo de que o Brasil, inclusive nos livros de história, né? A gente aprendia na escola. E hoje a gente vem se contrapondo a isso, mas é um desafio também, né? É um desafio. A gente fez um movimento na época de comemoração dos 500 anos de Brasil. Na época eu estava na Universidade Rural, e aí a gente estava no movimento estudantil e a gente fez um movimento que era 500 anos, Brasil, 500 anos de história mal contada, né? Porque a história que a gente aprendia, a gente foi vendo que estava errada, né? Essa história está equivocada. Então a gente precisa... Aí é um processo de desconstrução daquilo que foi impregnado na nossa cabeça e reconstrução, né? Desconstruir toda informação falsa. A gente fala hoje de fake news, né? Mas as fake news sempre tiveram nos nossos livros de história, nos nossos livros da escola, né? Então... tudo aquilo era uma história trazida a partir do colonizador, né? Que aí é o que a gente fala de educação antirracista, né? Decolonização, né? Do conhecimento. A gente sabe que toda fonte de conhecimento, de ciência, ela vem da África. Não foi o europeu, né? Ela não vem do europeu. Agora, todo o conhecimento, assim como as riquezas, a gente vai no museu da França, vai no museu da Inglaterra, você vê lá várias riquezas, várias joias que foram literalmente roubadas da África. Por que está no museu da França, no museu da Inglaterra e não está mais ao povo que era pertencente, né? Então, aquilo é uma riqueza material, mas muita riqueza a nível de conhecimento vieram da África. Matemática, ciência, filosofia, na filosofia grega e tal, ela foi... A fonte de conhecimento era dos africanos, era da África, era do continente africano.
E aí a gente vem num processo de desconstrução isso. Eu faço parte também, né, quando eu coloquei que eu faço parte da equipe, a Escola de Formação Quilombo dos Palmares, que faz parte de uma rede, né, no Nordeste, de educadores populares. A gente trabalha numa perspectiva de formação, né, de educadores populares. Não é desqualificando a formação acadêmica, né? A maioria das pessoas, inclusive, que participam, tem formação acadêmica também. É porque a gente, a partir do conhecimento que a gente conseguiu evidenciar, né? O conhecimento construído a partir das teorias de Paulo Freire, então ele traz isso. Ele traz essa perspectiva do conhecimento a partir das experiências dos povos. É por isso que eu trago aqui como referência de conhecimento os povos africanos, os povos originários do Brasil, né? Então é isso que Paulo Freire tentou fazer, né? Tentou não, né? Ele vem fazendo, né? Apesar de ter nos deixado fisicamente hoje, suas ideias continuam presentes e a gente dá continuidade a isso, sabe? É uma reconstrução do conhecimento. E aí a gente chama da educação popular, porque é a partir da construção do conhecimento que está oriundo nas experiências populares, né? Na vida das pessoas. Então, quantas pessoas a gente não conhece que nunca conseguiu ir na escola, mas porque não teve oportunidade, mas uma pessoa super inteligente que traz várias experiências. A sabedoria popular das plantas medicinais, por exemplo, é um exemplo, né? É um grande exemplo que a gente pode estar trazendo. Durante muito tempo, a gente não existia farmácia, não existia hospital e sempre as pessoas sempre foram tratadas com remédios. Aí o que é que aconteceu? Que aí está relacionado ao processo de colonização também e de invasão, né, da história, que a gente traz na história. Quem detinha esse conhecimento, ele era desqualificado, né, pela igreja, primeiramente. A história das bruxas, né, que a gente aprendeu lá, que a bruxa é uma velhinha má, que tem uma verruga no nariz e tal. Quem eram as bruxas? Eram nossas ancestrais mulheres que detinham conhecimento, a sabedoria milenar, né? A ciência da medicina, a relação com a natureza, saber onde estavam os remédios, a cura, né? Para algumas doenças que tinha na época e não existia laboratório. Então era a partir das experiências, da oralidade, que aprendia com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó. Então tudo isso aí foi desqualificado e aí durante um tempo, não, esse conhecimento não serve, inclusive a academia negou, né, durante muito tempo, as plantas medicinais. Não pode tomar, não tem respaldo científico, não pode utilizar isso. Só que os remédios produzidos na indústria, eles vêm das plantas medicinais, né? Então, aquela sabedoria era roubada e a indústria se apropriava disso, né, e monopolizava aquele conhecimento. Mas, no fundo, aquele conhecimento vem dos povos tradicionais, das comunidades, que detinham aquela sabedoria. E uma coisa muito importante é que hoje a gente vive através da política, né? Porque naquele tempo não existia essa coisa política e realmente não existia essa questão do racismo ambiental. Mas veio tomar em tona mais ainda agora nessa questão de poder político. Hoje em dia, quem prevalece mais é que tem aquele certo poder político. Mas quem tem menos poder político é o que é mais valorizado, que é a questão dos povos indígenas, dessa parte. E teve uma atividade muito importante, que é do ativista Aris Pena, que eu falei antes, que foi na Conferência das Nações Unidas, na década de 80, quando ele se pintou de preto e vermelho e subiu com um terno branco para protestar contra o retrocesso dos indígenas, que eles estavam falando sobre isso na Câmara dos Deputados. E graças a essa atividade que ele fez, foi que essa questão do racismo ambiental ganhou mais influência ainda, não só aqui no Brasil, como internacionalmente. Então a gente deve dialogar isso sempre, ter possíveis soluções, porque o que eu acho que hoje em dia a gente falta para ajudar esses povos são a falta de instituições públicas. Eu acredito que se várias instituições públicas se valorizassem, se manifestassem para ajudar eles, eles teriam umas certas condições melhores. Como, por exemplo, a gente poderia usar como solução a criação de escolas nessas áreas urbanas que eles vivem. Se essas pessoas fossem letradas, se elas soubessem pelos seus direitos, soubessem o que fazer, elas iam estar vivendo em outro nível. Só que o que eu vejo agora, hoje em dia, é essa certa desigualdade. E o que a gente falta no dia a dia, né? Do conhecimento, né? Isso que você traz da educação é muito importante, né? E que vai passando de uma forma que a gente acha, não, o nível de analfabetismo está altíssimo, é porque a população não quer estudar,
Não, isso foi negado da gente, né? Hoje em dia, a gente estava conversando aqui qual é a qualidade das escolas, né? Que a gente vai. Aí a gente vai lá passar o dia todo e tal, na escola, com que estrutura, né? Como é que a gente se alimentou para poder vir para aquela escola? Está totalmente relacionado, né? Se a gente está bem alimentado, a gente vai assimilar o conhecimento. Então, se a gente não está, o nosso cérebro ele vai estar deficiente. Então, vai ter mais dificuldade. Então, tudo isso é processo histórico, né? É a nossa história, é a verdadeira história que a gente não conheceu nos livros. Por exemplo, quando a gente fala da educação formal, a gente precisa relembrar hoje aqui que faz pouco tempo que os negros tiveram acesso às escolas, que as mulheres tiveram acesso às escolas, né? Então, para você ver, aí está tudo relacionado, né? Capitalismo, machismo, patriarcado, né? Tá tudo relacionado, racismo. Então, só homens brancos e ricos poderiam ter acesso à escola. Então, durante séculos foi dessa forma, durante séculos. Da mesma forma, aí trazendo para a política, né? A falta, por que a gente tem tanta deficiência de política pública hoje? Porque a política, a estrutura política foi elaborada por pessoas brancas, homens brancos e ricos da sociedade, né? Então, a mulher não podia ocupar um cargo político importante, da mesma forma que um negro não podia, né? Da mesma forma que não podiam ir para a escola, da mesma forma que não podiam nem votar, né? Não podiam nem votar. Então, imagina o déficit que a gente tem. Então, é uma lacuna imensa. Quando a gente fala de cota racial hoje, que está totalmente relacionado com o tema de racismo ambiental, a gente vê, infelizmente, muita gente desinformada, né, que aí não é por culpa delas, e várias pessoas negras e dizendo, não, mas eu sou negro e eu não quero não, cota não, porque aí fica um capacitismo, né? Eu não tenho capacidade de... É histórico, é histórico. Eu sou a primeira pessoa da minha família a conseguir acessar uma universidade pública, né? E na época que eu fui não tinha cota, né? Eu não tinha cota, era vestibular. E eu fiz o vestibular e fui o primeiro. O primeiro. Mas por quê? Porque minha família né? Não queria acessar a universidade, queria, só que como é que a gente estudando numa escola pública, sem estrutura, ia competir, ia fazer concorrência com a galera que estudava nas melhores escolas particulares de Boa Viagem, do centro do Recife, da Boa Vista, sabe? Então, é desigual. Então, quando a gente fala de cota, quando a gente fala é de retratação, de reparação, né? De séculos de um direito que foi negado para a gente. É um direito que a gente tinha de acessar a escola e a gente não podia de acessar a universidade. Então, o Estado tem a obrigação de reparar isso. E uma das formas, né, de políticas afirmativas são as cotas, né? E aí a gente precisa fortalecer a importância das cotas raciais também. Porque hoje em dia, os pessoas que mais criticam essa coisa da cota são os que não sabem o que os negros, o que a gente passou naquele tempo. Isso é todo um período histórico, a gente tem todo esse direito de ter cota e a gente tem que se manifestar com isso, porque se a gente ficar calado, só vai ter aquelas pessoas brancas, aquelas pessoas que têm aquele certo poder político, vai permanecer lá. Mas os negros, que têm todo esse potencial também, não estão. E é o que a gente mais vê hoje, a perda de interesse, a perda deles ir para lá por causa disso. Toda essa questão histórica tem relacionado a nós e todo mundo tem esse direito. Então, professor, eu quero que o senhor traga para a gente aqui uma mensagem inspiradora para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que estão nascendo, que vão ver. E aí, qual é a sua mensagem inspiradora sobre todo esse tema que a gente está abordando aqui? Primeiramente, a mensagem inspiradora que eu queria deixar é um parabéns para vocês, né? Aqui, todo o coletivo. Assim, importantíssimo o que vocês estão fazendo, né? O trabalho que vocês estão fazendo. Então, isso de fato é construção de conhecimento. É esse conhecimento, é essa educação que a gente precisa. É uma educação que transforme a vida e a realidade das pessoas, né? E como frase, eu queria deixar aqui uma frase de um mestre de capoeira Angola, né? Que é o mestre Pastinha. E aí o mestre Pastinha falava que quem não tem dinheiro para comprar pão não pode se alimentar de livros. Capoeira Angola é tudo que a boca come.